A gente viu uma cena rara no Supremo Tribunal Federal, os ministros Dias Toffoli e Edson Fachin se emocionando publicamente. O fato curioso é que essa onda de emoção surge justamente quando a pressão da Lei Magnitsky atinge seu auge, o que levanta uma hipótese bem fundamentada. Será que as lágrimas não são de orgulho, mas sim do medo das consequências que vêm de fora? A gente precisa ir direto ao que interessa, porque o que aconteceu no Supremo não foi apenas um momento de emoção, foi, ao que tudo indica, um sintoma, um sinal de que a pressão está atingindo um nível insuportável. A cena foi protagonizada pelo ministro Dias Toffoli. Durante a sessão plenária, ao fazer um discurso, ele simplesmente desabou, começou a chorar, com a voz embargada, falando do seu orgulho de ser juiz daquela corte. E logo em seguida, outros ministros, como o próprio presidente Edson Fachin, se juntaram a ele nesse clima de emoção. Agora, a narrativa que eles tentam nos vender é a de que foi um momento nobre, um desabafo de homens que carregam o peso do mundo em suas costas e que se orgulham de seu trabalho. Mas a gente precisa ser um pouco mais cético e fazer a pergunta que realmente importa: por que agora? Por que essa crise de choro coletiva está acontecendo justamente neste momento, quando o cerco da Lei Magnitsky se fecha, quando a pressão internacional atinge o seu pico e quando a reputação do tribunal está no seu ponto mais baixo da história? Para mim, a resposta parece clara: essas não são lágrimas de orgulho, são lágrimas de medo. É o choro de quem sabe que o castelo está ruindo. É a autopiedade de quem percebeu que o jogo virou e que a conta pelos seus atos, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Pensem comigo, antes da Lei Magnitsky, antes das sanções, antes da ameaça real de perderem seus vistos, seus bens no exterior, a sua vida boa em Miami ou em Lisboa, a gente via algum ministro chorando? Não. O que a gente via era o oposto. A gente via arrogância, a gente via deboche, a gente via o perdeu mané do ministro Barroso, a gente via as gargalhadas do ministro Moraes. Eles se sentiam intocáveis, os donos do Brasil. Mas bastou a primeira sanção, bastou o primeiro visto cancelado, bastou a primeira notícia de que o patrimônio deles estava sendo investigado para que a máscara de valentões começasse a cair. E o que sobrou foi isso, um sentimentalismo repentino. Um chororô que, para mim, soa como um escárnio para as verdadeiras vítimas de todo esse processo, para os presos políticos, para os censurados, para as famílias que foram destruídas por eles. E a hipocrisia por trás do choro do ministro Toffoli é de uma magnitude que a gente precisa analisar. Com a voz embargada, ele se autoproclamou um sacerdote da guarda desta Constituição. Sacerdote da Constituição? Esse é o mesmo ministro Dias Toffoli que, com canetadas monocráticas, se tornou, para muitos, o coveiro da maior operação de combate à corrupção da nossa história? A Lava Jato. Foi ele quem anulou as provas da Odebrecht? Foi ele quem livrou corruptos confessos como Vacari Neto, Paulo Bernardo, Antônio Palotti? Foi ele quem, na prática, rasgou anos de trabalho de juízes, procuradores e policiais e devolveu o Brasil ao pântano da impunidade? E agora, esse mesmo homem tem a audácia de chorar em público e se dizer um sacerdote da Constituição? Que Constituição é essa que ele guarda, que parece proteger os corruptos e perseguir os seus críticos? Ele ainda teve a coragem de dizer que o judiciário brasileiro é o mais produtivo de todo o mundo. E nisso a gente até pode concordar com uma pequena correção: é o mais produtivo do mundo em soltar bandido. Se houvesse um ranking da FIFA de anulação de provas e de libertação de corruptos, o nosso Supremo, com o Toffoli de camisa 10 e o Gilmar Mendes de técnico, seria campeão mundial invicto. O que a fala dele nos mostra é um completo descolamento da realidade. Ele realmente parece acreditar que o povo brasileiro é bobo, que a gente vai ver essa cena, esse teatro, e vai se compadecer. Que a gente vai pensar: coitadinhos, como eles sofrem para defender a democracia? Não. O que a gente pensa é: que hipocrisia. O que a gente sente é vergonha alheia. E essa epidemia de sentimentalismo parece ter contaminado a corte. A gente já tinha visto o ministro Gilmar Mendes ir às lágrimas para elogiar o que ele chamou de atuação heróica do ministro Moraes. Heróica? Heróico é o povo brasileiro que aguenta calado a censura e a perseguição. Heróicos são os presos políticos que estão há anos na cadeia por um crime que não cometeram. Chamar de heróico o que o ministro Moraes faz é uma ofensa a todas as vítimas desse sistema. A gente já viu o ministro Barroso, no dia de sua despedida, falando da aventura de defender a democracia. Aventura? A gente está falando da vida de pessoas, de famílias destruídas, de um país jogado em uma crise institucional sem precedentes. E para ele foi uma aventura. É a prova de que eles vivem em uma bolha, em um mundo de fantasia, onde as suas decisões não têm consequências reais. O que todo esse chororô, todo esse sentimentalismo nos mostra é o medo. E é um medo que tem uma origem muito clara. É o medo de perder o que eles mais amam, o poder e os privilégios. É o medo de que o passaporte diplomático, que antes abria todas as portas, agora não abra mais nem a porta da sala VIP do aeroporto de Miami.
É o choro de quem descobre que as suas ações finalmente estão tendo consequência. Eles acharam que transformar o Brasil em uma Venezuela seria fácil. Eles acharam que poderiam calar a todos, que poderiam governar pelo medo e que nada aconteceria. Eles se esqueceram de que, no mundo de hoje, as notícias voam e que a América, como disse o analista, tem memória longa e paciência curta. Os reis estão nus. Eles estavam acostumados com o tapete vermelho, com os aplausos da mídia cúmplice, com a bajulação dos políticos que eles controlavam, mas agora eles estão sentindo o chão gelado da realidade. O medo bateu e bateu forte. O choro deles não é de orgulho, é de desespero. É a consciência, talvez tardia, de que a conta vai chegar. E a conta não vem em reais, ela vem em dólares, assinada pelo tio Sam e carimbada com o selo da Lei Magnitsky. O que a gente está vendo, para mim, é o primeiro ato de justiça verdadeira em anos. Não a justiça dos tribunais deles, que parece ser seletiva e política, mas a justiça poética. A justiça de ver aqueles que, por tanto tempo, riram da nossa cara, que zombaram do nosso patriotismo, que nos trataram como inimigos, agora chorando em público. E o nosso riso, o nosso deboche, a nossa vergonha alheia é a trilha sonora do colapso deles. Eles podem até tentar ensaiar esse choro, podem tentar fazer um marketing emocional para parecerem mais humanos, para gerar empatia, mas não cola mais. A gente sabe que nem todos ali são psicopatas sem emoção, como talvez seja o chefe deles. Eles embarcaram na onda de um poder autoritário, talvez por covardia, talvez por interesse, e agora estão apavorados com as consequências. Eles não têm o sangue frio necessário para aguentar o tranco. No fim das contas, o que o choro de Toffoli, de Fachin, de Gilmar nos diz? Ele nos diz que a gente está no caminho certo, que a nossa pressão, a nossa resistência, a nossa denúncia está funcionando, está tirando o sono deles, está fazendo eles sentirem pela primeira vez o medo que eles impuseram a milhões de brasileiros por tanto tempo. E isso, para mim, já é um começo de vitória. Essa história toda é um retrato perfeito do desespero que tomou conta do Supremo. O choro deles, para mim, é a nossa vitória. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que as lágrimas dos ministros são de medo das sanções e não de orgulho? Você acredita que esse é o sinal de que o castelo deles está finalmente ruindo? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender o que está por trás desse teatro, deixa o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa ver a verdade por trás do choro dos poderosos. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de rir enquanto eles choram. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.